Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. E o versículo 14 para a nossa meditação. Eu já vou até ler para ganharmos tempo. O versículo 14 do segundo livro das Crônicas está escrito assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Repita comigo, queridos, por gentileza, apenas a frase que está escrito: sua terra. É fácil, sua terra. Vamos lá? 1, 2 e... sua terra. Ficou bonito, claro, mas ficou um pouquinho fraco. Vamos falar sua terra mais forte, porque Deus quer sarar a nossa terra essa noite. Vamos lá? 1, 2 e... sua terra. Assentai-vos em nome de Jesus. Assenta glorificando o Senhor Jesus. Amados, eu quero pedir agora toda a sua atenção aqui para a palavra de Deus. Já cantamos, testemunhamos e agora lemos um texto da Bíblia para então falarmos algo segundo o texto que acabamos de ler. Quando nós estamos orando, nós estamos falando, conversando com Deus. Mas quando nós abrimos a nossa Bíblia, aí já é Deus falando conosco. Eu quero pedir toda a sua atenção, porque eu vim aqui no intuito de abençoar a sua vida. Eu vim aqui trazendo uma palavra de Deus para que a sua vida, a partir de hoje, mude da água para o vinho. Quem está entendendo diz amém? Amém. Então veja bem, meus amados, segundo o que eu andei pesquisando para falarmos sobre esse texto, isso aqui aconteceu da época do segundo rei de Israel até a época do terceiro rei. A ideia nasceu no coração do segundo rei e consumou-se esse fato no coração e nas mãos do terceiro rei. Todo mundo sabe que o primeiro rei de Israel, aquele que deu início à monarquia naquele país, chamava-se Saul. Mas antes da monarquia, antes de Saul dar início à monarquia, existia uma época chamada de época dos juízes. E na época dos juízes, existia um juiz que julgava na época chamado Samuel. Samuel, para quem não sabe, ele portava 3 ofícios. Samuel era juiz, Samuel era profeta e Samuel também era sacerdote. Então sacerdote, profeta e juiz. Juiz, profeta e sacerdote. Os 3 ofícios que Samuel portava. Um belo dia, o povo de Israel, a nação de Israel, chama Samuel para uma conversa. Disse: Samuel, as outras nações têm reis, mas nós não temos rei, queremos um rei. Só que na época dos juízes predominava-se a teocracia. Teo, que quer dizer Deus, cracia, regime. Eles estavam dizendo: Samuel, nós não queremos mais a teocracia, queremos a monarquia, ou o regime monárquico, um rei, para ser preciso. Samuel aqui, ele não está exercendo a função de juiz, porque a função de juiz, ela é julgar ou sentenciar. Samuel está exercendo a função de sacerdote. A função de juiz é julgar, sentenciar, mas a função de sacerdote é ouvir do povo e passar para quem? Passar para Deus. E Samuel está ouvindo do povo, ele escuta do povo: queremos um rei. Samuel então passa para Deus, o povo quer um rei. Deus fala com Samuel: Samuel então vai exercer agora a função de profeta. E qual é a função de profeta? A função de profeta já é escutar, ouvir de Deus e passar para quem? Passar para o povo. Senhor, o que é que eu tenho que passar para o povo, Senhor? Diga a eles que eu vou permitir o regime monárquico, então dando início através de um moço chamado Saul. Resumindo, Saul toma posse do trono e foi então o primeiro monarca, aquele que
Saul era muito desobediente, e por isso Deus caça o mandato de Saul, e chega para Samuel e disse: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Samuel, encha um vaso de azeite e venha, que eu vou te enviar à casa de Jessé, o belemita, que quer dizer Jessé de Belém, que tenho eu provido dentre os filhos dele um que será rei de Israel. Jessé vai lá e unge a Davi como rei. Todo mundo conhece a história, eu quero correr bem, porque é do tempo. Então ungiu a Davi como rei. Davi então já é o rei de número 2. Primeiro Saul, segundo Davi. Então Davi já não teve um reinado como o de Saul. O reinado de Saul foi um reinado horrível, catastrófico. Saul era desobediente. Eu quero já aproveitar e deixar aqui, abrir parênteses para você que é desobediente. Pelo amor de Deus, meu irmão, desobediência não é de Deus. Tem gente que prefere sacrificar do que obedecer. Não, obedeça primeiro e depois sacrifique. Deus rejeitou Saul por isso. Saul desobedeceu, preferiu sacrificar do que obedecer. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Quem está entendendo diz amém. Amém. Esse recado já fica para os filhos que desobedecem os pais, tá? Filhinhos aí, mamães que estão aqui essa noite, cobra obediência dos seus filhos. Vamos lá, mas essa é outra história. Então, meus amados, o rei Davi teve um reinado lindo. Se você for observar ainda hoje, pastor Antônio, na bandeira de Israel está estampado a estrela de Davi. Ainda hoje se fala muito em Davi. Um belo dia Davi estava sentado no seu trono, no seu palácio, conversando ou confidenciando com um dos seus amigos da época, que chamava-se Natã. Conversando com Natã: Natã, o desejo do meu coração, Natã, é de construir um templo de adoração ao meu Deus. E Natã dizia como amigo, não como profeta, como amigo ele dizia: ó rei, faça tudo segundo o seu coração. E Deus bradou no ouvido de Natã e disse: Natã, quem foi que lhe disse que Davi foi chamado para me edificar templo? Natã, Davi tem as mãos manchadas de sangue, ele não vai me edificar templo, mas se servir de consolo, diga a ele que da sua semente haverá um que esse vai me edificar um templo. Resumindo, bem resumido, Davi morre. E quando Davi morre, ele deixa apenas a planta do templo. A planta do templo Deus permitiu que Davi fizesse. Então Salomão, quando toma posse do trono, dá algumas prioridades, entre elas a construção do grande templo do Senhor. E Salomão começa a descer nas nações vizinhas e buscando a matéria-prima que não tinha em Israel, ele buscava fora. Salomão foi até a ilha de Araúna e arrancou o cobre que estava na ilha de Araúna para construir as duas colunas de bronze que eram postas na frente do templo, segundo a planta que Davi havia deixado. Salomão, dando essas prioridades, o templo ficou pronto. E quando o templo ficou pronto, Salomão vai fazer um chamado de festa de inauguração. E começa o primeiro dia de festa, foi lindo. Salomão fez holocausto, ofereceu novilho, sacrifício a Deus. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, o Espírito de Deus desce naquele lugar e faz um movimento, o povo foi renovado. No sétimo dia termina a festa de inauguração e Deus aparece a Salomão pela segunda vez. E eu creio que foi mais ou menos assim, dentro de uma conjectura ou de uma analogia bíblica do texto. Eu imagino que foi mais ou menos assim: Deus aparece a Salomão e disse: Salomão, eu gostei do templo, Salomão. Salomão, o templo ficou lindo, Salomão. Salomão, eu gostei tanto do templo que eu vou lhe falar uma coisa. Eu creio que Salomão disse: sim, Senhor, pode falar. E foi aí que Deus falou com Salomão: Salomão, se o céu for cerrado e não chover mais, o que pode acontecer? Deus vai ser uma catástrofe, o gado vai morrer de sede, de fome. E se eu ordenar pragas, peste sobre a terra, Salomão? Eu creio que Salomão disse: Senhor, vai ser uma catástrofe total, Senhor, não vai chover, o gado vai morrer de sede, de fome, ainda mais com peste, praga, Senhor. E foi aí que Deus disse: pois bem, Salomão, escute com atenção. O que eu tenho que escutar com atenção, Senhor? Escuta isso, Salomão. Se tudo isso estiver acontecendo, Salomão, se tudo isso estiver acontecendo, uma catástrofe total, aí se o meu povo, ele não está falando de outro povo, ele está falando do seu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, e orar, terceiro, e buscar a minha face, quarto,
fato converter. De que, Senhor? Dos seus maus caminhos, Salomão. Aí eu vou ouvir do céu. Vai, Senhor, vou. E vou perdoar o pecado do povo. E vai fazer mais o que, Salomão? E vou sarar a terra, Salomão. Quem está entendendo, levanta as duas mãos e aplauda o Rei dos Reis. Olha para cá. Eu quero continuar falando, depois de um pouco da história, até como se deu tempo, como aconteceu para chegar até aqui. Eu quero falar-vos sobre 4 requisitos que Deus ele requer para nos abençoar. Mas é só 4? Não, existem vários, mas eu quero falar-vos sobre esses 4 requisitos. Primeiro requisito que Deus requer, que ele está falando aqui com Salomão, ele requer que nós sejamos humildes. Salomão, se esse povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, porque infelizmente nós estamos vivendo dias de pessoas arrogantes. Tem gente exaltada, tem gente que não pode trocar de carro, que respira o nariz, se comprou uma roupa nova então, e se trocou de casa, arrogante. Tem gente assim. Agora, Deus me trouxe aqui para trazer esse texto, essa palavra, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu não conheço ninguém aqui. Deus te conhece, Ele sabe quem está precisando mesmo que esse remédio seja aplicado. Então tem gente arrogante, tem gente exaltada, mas Deus nunca quis nada com essa turma de gente exaltada, arrogante, soberbo, não. Muito pelo contrário, Ele vai abater os exaltados, Ele vai abater os arrogantes, Ele vai abater os soberbos. Mas tem uma raça de gente que Ele vai exaltar na terra dos viventes, é os humildes. Só quem é humilde, é os humildes, os humildes. Ele vai te exaltar, meu irmão, minha irmã, você que é humilde. É por isso que Jesus já dizia: aprendei de mim. Por que, Jesus? Porque eu sou manso e também sou humilde. Quem entendeu diz amém. Amém. Tá bom, vamos deixar esse primeiro tópico para lá e vamos para o segundo tópico. Qual é o segundo? E orar. Foi falado no início do culto que a palavra oração significa conversa com Deus. Então, se a palavra oração significa conversa com Deus, Deus está falando literal aqui, de uma forma literária, que Ele quer conversa comigo, que Ele quer conversa com esta igreja, que Ele quer conversa com você. Mas será que você de fato quer conversa com Deus, meu irmão? A oração é um ato poderoso que o crente tem na vida. É a arma mais poderosa, mais potente da face da terra. A oração é mais poderosa do que uma bomba atômica. A oração é mais poderosa do que qualquer armazenamento de bomba nuclear. A oração é tão poderosa que quando um crente coloca-se de joelho, o Todo-Poderoso coloca-se de pé no trono. Para quê? Para dar a vitória para quem está de joelho, para quem está orando, para quem está buscando, para quem está conversando com Ele. E eu vou um pouquinho mais longe. A oração, ela pode até mudar o propósito de Deus. Se Deus fala que vai fazer, se você orar, você sendo filho, Deus pode até não fazer. Se você orar com o coração aberto, com o coração aquebrantado. Isaías, no capítulo 38, eu encontro a história de um certo rei que chamava-se Ezequias. Ezequias estava no seu palácio e Deus chama o profeta da época, que era o profeta Isaías, e disse: Isaías, vai até o palácio do rei Ezequias e entrega um recado para ele. Qual é o recado, Senhor? Qual é a profecia? Fala com ele para colocar a casa em ordem. Por que, Senhor? Porque ele morrerás e não viverás. E diz lá, dizer mais o que, Senhor? Fala lá: assim diz o Senhor. Foi Deus que falou que ia matar. Se fosse um arruaceiro desses por aí, você ligando para você, porque essa notícia não é boa, pastor, dizendo que vai lhe matar. Vai lhe matar, põe a casa em ordem porque você vai morrer. Isso não é notícia boa não, gente. Notícia dizendo que vai lhe matar não é. Se fosse alguém ligando para a sua casa, mandando um recado: olha, fala com fulano, viu? Para ele colocar a casa em ordem porque ele vai morrer, eu vou matá-lo. Diz lá que foi eu.
Você ligava logo para a polícia e dizia: ó, fulano de tal disse que vai me matar, e já manda a viatura aqui porque eu não quero morrer. E seria mais ou menos assim: ô pregador, e se fosse um capeta que falasse que ia me matar, e aí? Eu ia morrer, ia não. Porque se o diabo vier para te matar, você só vai fazer uma coisa muito simples: vai clamar o sangue de Jesus 2, 3 vezes, e o diabo bate em retirada, porque diz a Bíblia: resistir o diabo pela fé e ele fugirá de vós. Mas foi o próprio Deus, gente, que falou que ia matá-lo. E aí? Aí também que Ezequias sabia de quem ele era filho. Ele não era filho de qualquer um, ele era filho do Todo-Poderoso. E o filho tem um poder tamanho sobre o pai, ou junto com o pai, ou para chegar na presença do pai, para estar com o pai. Porque o filho é muito mais íntimo. O filho vai onde o outro não vai. O filho está dentro de casa com o pai. Você sabe do que eu estou falando. Então Ezequias falou: peraí, quem entregou a profecia que eu ia morrer foi Isaías. Isaías trouxe o recado de Deus. Se Isaías trouxe o recado de Deus que eu vou morrer, se fosse comigo, irmãos, eu já abri a sepultura logo. Abre, porque foi Deus que falou e eu já vou morrer. Deus falou. Mas Ezequias teve uma ideia, porque a palavra oração significa conversa com Deus, que é de filho para o pai. Ele foi inteligente. Eu creio que ele disse: opa, não vai dar tempo nem levantar da cama, porque Deus falou que vai me matar, então eu vou virar o rosto para o canto da parede. Ele virou o rosto para o canto da parede e começou a fazer uma oração. E ele começou a orar: Deus, já chorando, porque sabia que ia morrer. Foi Deus que falou: Deus, lembra-te de mim. Essa foi a oração de Ezequias: lembra-te, Senhor, que eu andei reto na tua presença. É claro que vai ter crente que não vai poder fazer essa oração, né? Lembra de mim, Senhor. Lembrar de quem? Lembra que eu ando errado, que eu faço isso? Ih, Senhor, não lembro não, meu amado. Não lembro não, não lembro, me mate logo. Mas Ezequias diz: lembra de mim. Novas palavras, ele estava dizendo: não me mate não, Senhor, não me mate não. Gente, e qual é o pai que aguenta ver lágrima do filho? Gente, pai nenhum aguenta, e não aguenta não. Filho quando chora, você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando. O menino chora e o pai vê a lágrima do filho. Com Deus não é diferente. Deus viu a lágrima de Ezequias e ouviu a oração, a audição, ouviu a oração. Deus disse: não posso matar, meu filho está chorando, eu não posso matar. Cadê Isaías? Isaías entregou o recado e já estava saindo no pátio do palácio. Aí Deus bradou do céu e disse: Isaías, volta lá de novo. Para quê, Senhor? Para enterrar o homem? Não, não é para enterrar ele não. Volta lá e fala com ele que ele não morre mais não, que ele não vai morrer. Mas Deus, eu não estou entendendo. Ele não vai morrer, Senhor. E por quê que ele não vai morrer? Aí Deus disse: Isaías, volta lá e fala com Ezequias que eu ouvi a audição. Ouvi. O que o Senhor ouviu? Eu ouvi a sua oração. E fala com ele também que eu vi. O que o Senhor viu? Visão. O que o Senhor viu, Senhor? Eu vi as suas lágrimas. Eu vi quando ele chorava na minha presença. Eu vi e ouvi quando ele chorava e orava. Volta lá e diz para ele que eu não vou matá-lo mais não. E diz mais. Dizer mais o que, Senhor? Fala com ele que eu vou acrescentar ainda 15 anos de vida. 15 anos de vida. Ei, meu irmão, se uma oração mudou, retrocedeu até mesmo o propósito do grande El Shaddai, do Todo-Poderoso, o que mais uma oração não pode mudar? Eu faço essa pergunta para você aqui essa noite: o que mais uma oração não pode mudar, meu reverendo pastor? O que mais uma oração não pode mudar? Se uma oração mudou até o propósito de Deus, porque nós somos filhos e Deus não é padrasto, Ele é pai, e todo pai que se preza cuida e cuida bem dos filhos. Deus essa noite quer cuidar melhor da tua vida, Ele quer cuidar melhor da tua empresa, Ele quer cuidar melhor lá no teu colégio, lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá no teu casamento. Deus quer, mas Ele quer que você converse com Ele, que você fale com Ele, porque Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu pedido e mandar a bênção que você precisa para a tua casa. Se você pode aplaudir a Ele, faça.
do dono, e aí? E eu sou apologético, eu faço apologia mesmo, dizendo que sou crente, que orgulho, que prazer, oh, que maravilha, eu sou crente. E parece que eu vejo alguém que não entende, dizendo esses crentes parece que carrega o rei na barriga. Não é na barriga, é no coração que nós carregamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e nós fazemos parte do povo mais feliz que há na face da terra. Aqui essa noite somos nós, entendeu? O povo mais feliz que há na face da terra. O seu pai biológico pode até ser pobre, pode até não ter dinheiro, mas papai do céu não, ele é rico, riquíssimo, ricaço, poderoso, todo do ouro, todo da prata, dele é a terra e toda a sua plenitude, riqueza e poder está com ele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e também o fim, ele é seu pai. Você pode glorificar ele. Vai para a oração que dá certo, viu, mano? Vai para a oração, vai para a oração. Todo projeto do crente não pode começar sem oração, porque senão o projeto fica no papel, não sai do papel, e se sair do papel não tem sucesso. Vai para a oração, oração é conversa. Senhor, se é lá na Bahia, eu dizia, Pai do céu, eu posso fazer isso? Eu posso. Não pode, meu filho, não pode. Deus falou com Saul, não vai para a guerra. Saul não vai, foi para a guerra, morreu, perdeu a guerra e já era. Então não faz isso não. Então vamos lá, terceiro tópico, buscar a face. Buscar a face, segura aí, buscar a face. Gente, isso aqui é forte demais, buscar a face. Buscar a face fala-nos de confidência. Buscar a face fala-nos de comunhão. Buscar a face fala-nos de intimidade. Buscar a face. O esposo com a esposa tem muita intimidade, né? Intimidade. O namorado já não tem tanto. É claro que hoje em dia, os dias que estamos vivendo, já está tendo, né, pastor? Já está tendo intimidade até demais. Mas não era assim não. E para o crente também não pode ser assim não, aquela intimidade demais não. Mas o casal tem intimidade demais. Isso é buscar a face. E Deus está falando aqui que quer intimidade comigo, que quer intimidade com você que está aqui essa noite, gente. Ser íntimo do prefeito da cidade é uma coisa linda. Eu sou assim com o homem, ó, carne e unha. Eu sou íntimo do governo do estado. Quem não quer ser? Eu quero. Íntimo da presidenta, claro que eu quero. Eu sou assim com a mulher lá, claro. Intimidade, claro que eu quero ter. Agora, se ser íntimo do prefeito é bom, do presidente é bom, do deputado é bom, melhor é ter intimidade com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Melhor é ter intimidade com aquele que fez os céus e que fez a terra, meu irmão. Você não parou para pensar nisso ainda não? Com Deus você pode ter intimidade, mas com essas turmas aí você não pode ter, porque eles não querem intimidade conosco, não querem. O presidente da república quer vir aqui, a presidenta quer vir aqui. Quem é o pastor Antônio aí? É porque eu quero ter intimidade aqui com a igreja. Não quer isso. O deputado fulano de tal não quer. O prefeito também não quer. Mas eu glorifico e continuo glorificando, porque o Todo-Poderoso está falando que quer intimidade comigo, que quer intimidade com essa igreja. Quantos podem dizer amém? Buscar a face e ter intimidade. Existe um homem na Bíblia chamado Elias. Elias, se fosse na época de hoje, eu acho que ele era baiano, viu, pastor Antônio? Ele era cabarretado. Elias foi o único. Existem aqui os meus professores que podem falar se eu estiver errado. Mas Elias foi o único profeta que profetizou usando a sua própria palavra. Isaías chegou lá e disse: assim diz o Senhor, viu rei? Assim diz o Senhor. Mas Elias não, Elias chegou diante de outro rei, só que não era Ezequias, era Acabe. Ele chegou diante do rei Acabe e disse: ó Acabe, segundo a minha palavra, ó, segundo a sua palavra, o que tem? Não vai chover mais em Israel por 3 anos e meio, segundo a sua própria palavra. Eu creio que alguém deve ter dito: Deus, mas Elias está profetizando que não vai chover segundo a sua palavra, Senhor. E Deus disse: quem? Elias? Ah, sim. Mas é o seguinte, ele falou que não é para chover, não é para chover durante 3 anos e meio. Então